mais perto queremos estar, e é tão bom podermos fazê-lo na doce comunhão da Igreja. Hoje, apesar de um tempo já mais cinzento, o nosso coração, espero eu, não está nada cinzento, e é uma alegria podermos estar juntos para celebrar, e por isso queremos saudar a todos com a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. E é tão bom, e é este também motivo de gratidão, podemos estar juntos. Não é, irmão Alcino? É muito bom estarmos juntos. Irmão Alcino, é uma alegria podermos estar outra vez juntos aqui na casa do Senhor, depois de muitos meses em que não pudemos estar juntos, mas que agora é possível. É uma alegria. Nós nunca nos esquecemos de orar pelo irmão, mas tê-lo cá hoje é naturalmente uma alegria. E por isso agradecemos ao Senhor. Esta é uma entre muitas bênçãos que o Senhor nos dá. A outra está ali também a subir a escada, a irmã Isabel, que também depois da cirurgia já pode estar connosco. É muito bom também, e agradecemos ao Senhor pela recuperação que o Senhor tem dado depois desta cirurgia, e continuamos a orar pela vida destes nossos queridos irmãos. É tão bom podermos desfrutar destes momentos de intimidade e de proximidade, juntar os nossos corações físicos também, para estar na presença do Senhor e para o louvar. Também é sempre motivo de gratidão lembrar aqueles que celebram mais um aniversário. Esta semana tivemos 2 aniversariantes, a irmã Lina e também a nossa Beatriz Marques. Por estas 2 vidas nós agradecemos ao Senhor e continuamos a entregá-los aos cuidados do Pai, pedindo que o Senhor continue a renovar as suas bênçãos sobre as suas vidas. Aliás, a presença do irmão Alcino é também já um sinal de que, ainda que lentamente, começamos a poder regressar a alguma normalidade e a podermos fazer coisas que nos últimos meses, quase 2 anos, não pudemos fazer por causa da pandemia. Mas ainda assim temos que continuar a ter ainda os nossos cuidados e, portanto, as recomendações continuam vigentes e vamos procurar ter os cuidados necessários para o nosso tempo em conjunto aqui, mas também queremos muito continuar a aproveitar as oportunidades de retomar então algumas atividades e alguns momentos que até aqui não podiam acontecer com os devidos cuidados, mas assim queremos fazer. E por isso a Marta vai partilhar connosco 2 informações. Uma tem fotografias, a outra não tem, mas de coisas que já estão a acontecer. Bom dia a todos. No domingo passado nós partilhámos que iríamos ter encontro de jovens e de adolescentes neste fim de semana, e ontem os jovens adultos, que já estão naquela fase de universidade, de trabalho, encontraram-se na casa do Edu e da Yasmin e da pequena Leonor, e como se não tivéssemos, podes pôr, Filipe, como se nós não tivéssemos, como se a casa fosse nossa, né? Ficámos bem à vontade, percebemos que temos noções de comida diferentes. A Yasmin propôs cachorro quente e nós chegámos lá e as salsichas estavam cortadas aos pedacinhos, mas pronto, nós percebemos que temos que continuar a aculturar os nossos irmãos, mas faremos com todo o gosto. Tivemos uma experiência muito, muito interessante, passámos um bom tempo, comemos, claro, um bom encontro português, não pode faltar comida, comemos, jogámos, louvámos a Deus, conversámos sobre estes hábitos, estas disciplinas espirituais, como é bom e importante nós trabalharmos cada uma delas, partilharmos quais é que precisávamos de desenvolver mais, cada um pôde partilhar. Percebemos que queremos aproveitar este tempo de jovens em conjunto para crescermos juntos e aperfeiçoarmos também o nosso relacionamento com Deus à medida em que crescemos todos juntos na nossa fé, e foi realmente um tempo muito bom, divertido e também de adoração a Deus. Eu creio que todos podemos partilhar a mesma opinião, mas foi muito bom estarmos juntos e vamos continuar, vamos querer manter este encontro durante os próximos meses, enquanto for possível. Queremos voltar a estar juntos. Hoje de manhã tivemos também com os adolescentes, no tempo em que seria de EBD, viemos um bocadinho mais cedo. Os nossos adolescentes são uns campeões, não? Percebemos que não somos vilões,
e no próximo fim de semana vamos dar a oportunidade para eles também poderem partilhar um pouquinho sobre isso, mas percebemos que podemos aproximar-nos da Bíblia e ao fazê-lo perceber que Deus nos ama com um amor tão grande que supera as nossas falhas, os nossos pecados, que Ele já nos amava bem antes de nós o procurarmos a Ele, e que aliás essa é a maior prova de amor, como diz em 1 de João 4, que Ele já nos amava antes, e Ele enviou Jesus, como está registado em Romanos, Ele enviou Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando vivíamos uma vida de pecado, e foi bom partilharmos. Tivemos assim, os rapazes estiveram juntos a partilhar as suas dúvidas, os seus problemas, as meninas estiveram noutra sala também a conversar, e foi tão bom nós podermos partilhar uns com os outros, que independentemente da idade, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades estão sempre lá, estamos sempre a bater umas nas outras, e podemos crescer com eles e eles connosco, e realmente foi um tempo muito, muito bom, que vamos também manter. Vamos tentar que não seja no tempo da EBD, para que a EBD tenha o seu tempo, mas vamos sem dúvida continuar estes encontros de adolescentes e de jovens, e também eventualmente regressar com o grupo todo junto assim que possível. E falando em recursos, à quarta-feira continuamos a ter o nosso tempo de estudo bíblico e oração, e com o estudo da revista de Escola Dominical de Adultos. Estamos a continuar a estudar a carta de Paulo aos Filipenses, e está a ser uma experiência muito, muito abençoadora. Queríamos recomendar a todos que puderem aproveitar este recurso. E também as nossas crianças, elas já ao domingo, quando se ausentam lá para trás, é um tempo em que estudam, em que estão próximas da palavra, e tem sido também um tempo muito bom, e portanto incentivamos também os pais a poderem aproveitar esta oportunidade para que as nossas crianças tenham um tempo de proximidade com a palavra. Falando em encontros e alguma retoma de encontros, queria partilhar com os irmãos que está no nosso boletim, mas vamos dar mais informação agora nas próximas semanas. No último fim de semana deste mês, portanto no sábado 30, vamos ter a noite de cinema aqui, vamos retomar esta prática que tínhamos, e portanto se querem saber qual é o filme, têm que vir no próximo domingo. Depois a Ana Luísa vai partilhar connosco essa informação, mas não esqueçam, sábado 30 temos a nossa noite de cinema aqui. Também para mencionar um outro convite que temos da parte da Igreja Batista, ou ainda Missão Batista em Cantanhede, mas que a formalização desta Igreja vai ser no dia 31, portanto de hoje a 15 dias, e a Igreja lá convida-nos, obviamente é uma missão da Igreja de Coimbra, convida-nos para que nós possamos estar presentes. Eu gostava muito que então nesse domingo 31, os irmãos que puderem, à tarde, vai ser às 3h30, não vai ser nas instalações da Igreja, porque obviamente seriam pequenas, será no auditório da Câmara Municipal de Cantanhede. Então seria muito bom que nós, que somos a Igreja mais próximos destes nossos irmãos, pudéssemos lá estar e celebrar com aqueles irmãos este momento tão importante das suas vidas. O pastor Heitor faz muita questão em que nós de facto pudéssemos estar presentes. Então temos o convite de hoje a 15 dias estarmos lá com os queridos irmãos lá em Cantanhede. Os irmãos, por favor, não estranhem algum silêncio meu durante esta semana, mas começará amanhã uma atividade que teve também parada durante os últimos anos, mas que retoma este ano, que é o Retiro de Pastores da Convenção Batista Portuguesa. Então, a partir da manhã à noite estaremos até quinta-feira em Água de Madeiros, com um grupo significativo dos pastores das nossas igrejas. Vai ser um tempo que antecipamos de bênção, de ensino, de partilha. Por favor, orem por este tempo e, portanto, o meu silêncio prende-se só com isso, é só pelo facto de estar lá então nesta atividade, mas obviamente qualquer assunto podem sempre ligar, mesmo que eu esteja desligado, voltarei a entrar em contacto com os irmãos. Vamos continuar o nosso tempo de celebração, e partilhar tudo isto é nossa celebração, é a razão pela qual estamos aqui, a única razão de facto é Jesus Cristo. Vamos continuar a fazê-lo em oração. Vamos continuar a orar pelos nossos irmãos, aqueles que estão a necessitar dos cuidados do Pai, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista espiritual. Agradecer pelas bênçãos que já mencionámos, a presença do irmão Alcino, a recuperação da irmã Isabel. Vamos continuar a orar pela vida da irmã Maria da Luz, da irmã Helena,
A irmã Alpinda também aguarda cirurgia para resolver o seu problema dos olhos. Vamos continuar a cuidar do pastor Raul, depois daquela queda, para que o Senhor também restabeleça as suas forças. Bom, a lista é imensa, a irmã Adelaide. Precisamos de cuidar destes nossos irmãos, daqueles que também estão acamados. Vamos, por todos eles, orar e pedir a graça do Pai. Também continuar a orar pelas autoridades instituídas. Ontem mesmo foi a tomada de posse do Presidente da Junta, aqui do nosso núcleo de juntas de freguesia. A semana passada foi da Câmara. Queremos também continuar comprometidos a orar por eles, porque é nossa obrigação, é nossa responsabilidade por tudo isto. Mas, acima de tudo, pelo amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, nós queremos orar, queremos agradecer e queremos louvar. Eu queria pedir ao irmão Carlos, por favor, que nos pudesse dirigir uma palavra de oração, e ia só pedir que viesse aqui à frente. Vamos ficar de pé, amados, e vamos continuar o nosso culto em oração. Pai Santo, nós te damos muitas graças. Sim, Pai. Por estes momentos que neste domingo, neste dia que é separado para honrar e louvar o Teu nome, nos dás para estarmos aqui juntos com o propósito de Te adorar, de Te louvar e aprender da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos que nos tens dado, Te agradecemos pela chuva que está caindo, Senhor. Pai Santo, o Teu cuidado é manifestado em tantas e tantas áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E nós Te louvamos por isso, bendito Deus. Sim. Te agradecemos também pelas melhoras que tens dado a alguns irmãos, Senhor. Te agradecemos pela presença do irmão Alcino. Obrigado. Te agradecemos, bendito Deus, pelo Teu cuidado sobre o Teu povo e sobre os Teus servos. Te queremos pedir, Pai Santo, a Tua bênção para aqueles que necessitam da Tua mão de intervenção nos seus corpos, nas suas dores, nas suas enfermidades, na sua idade avançada, Senhor. Tu possas estar com eles. Tu sabes quem são, onde estão, Senhor. E que Tu possas ajudá-los, Senhor. Que, bendito Deus, o Teu Santo Espírito possa confortar os seus corações, mas sobretudo também minorar as suas dores, Senhor. Rogamos a Tua bênção para eles, bendito Deus. Rogamos, Pai Santo, que Tu possas abençoar também as nossas autoridades. Sim. Tanto aqui da nossa freguesia, como também do nosso conselho e a nível nacional, Senhor. Ó Pai Santo, Tu sabes os problemas, conheces melhor do que ninguém os desafios. Pai Santo, Te rogamos que a Tua orientação se possa manifestar na tomada das decisões que estas autoridades têm de ter em cada dia para as condições de vida do nosso povo, Senhor. Te rogamos, Pai Santo, sobretudo que eles Te possam conhecer. Sim, Pai. Muitos deles não querem saber nada acerca de Ti, mas, bendito Deus, pela Tua intervenção, não sabemos como, mas Tu conheces todas as coisas, e que muitos possam conhecer-Te, e, bendito Deus, que eles possam temer-Te, sobretudo como Senhor do Universo. Assim seja. Rogamos estas bênçãos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós vamos continuar e vamos à palavra. Vamos à palavra ler alguns versículos do Salmo 65. O Salmo 65 é uma expressão gloriosa através de Davi, de alegria, de gozo, de prazer no Senhor. Creio que podemos juntos ler o texto em voz alta e assim juntar as nossas vozes, podendo acompanhar pelo ecrã, e assim podemos estar em uníssono. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler então em conjunto. A Ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a Ti se pagará o voto. Ó Tu que escutas a oração,
A ti virão todos os homens, por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nos perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos que confiam e os mais. Amém, amados. O salmista diz que tem prazer, que se sente bem no ambiente da comunhão, do templo. Ficaremos satisfeitos. Amados, estamos satisfeitos? Estamos satisfeitos em estar na presença do Senhor? Não tem a ver só com este templo, com esta casa, acima de tudo tem a ver com o templo hoje, o templo de Deus, que é a sua igreja, o podemos estar a celebrar juntos. Eu ia convidar que nós pudéssemos usar um coro, um hino. Ele foi escrito numa época muito especial da vida da nossa nação, na época do 25 de Abril. Foi o irmão Sérgio Matos que escreveu um hino que fala de um valor que nós celebramos em Cristo, mas que naquela época tinha também um significado muito especial para a nossa nação, não é? A liberdade. E então nós vamos celebrar esta liberdade que temos em Cristo, este gozo, esta satisfação, porque Ele é o nosso libertador. Amém? Então vamos juntar as nossas vozes. Vamos continuar a celebrar. Um dos aspectos maravilhosos da liberdade que temos é a comunicação. Temos falado sobre isso, o Senhor tem falado tanto connosco sobre a comunicação. E a oração é a sublime graça de Deus connosco para podermos falar com Ele. E este coro que agora vamos cantar, que
É uma oração também com perguntas de retórica. Já falaste alguma vez com Deus? E obviamente que nós já falamos com Deus. Mas em cada pergunta destas encontrar uma resposta no nosso coração. Saber que Ele nos ouve, saber que Ele nos atende, saber que podemos descansar no seu cuidado, no cumprimento das suas promessas e, acima de tudo, celebrar esta bênção maravilhosa de podermos ter intimidade com o Senhor, proximidade com o Senhor através da oração. Que bênção maravilhosa. Vamos falar, vamos nos dirigir ao Senhor com este coro. Temos esta certeza que Tu respondes, tão bom ter a certeza que Tu também comunicas connosco, que Tu falas connosco. Pai, não há palavras para Te agradecer esta graça. Ó Pai, a graça que Tu nos dás de podermos nos relacionar em intimidade Contigo, falar Contigo, louvar, adorar-Te com tudo aquilo que somos, não só com as nossas palavras, mas acima de tudo com as nossas vidas. Ó Pai, recebe aquilo que nós Te queremos entregar nesta manhã também. Este tempo de culto que estamos aqui, ele é para Ti. Recebe tudo aquilo que Te queremos entregar. Ó Pai, estamos aqui porque percebemos e temos experimentado a Tua graça, a Tua presença, o Teu amor e não podemos ficar calados perante tanta bênção, tanto amor que Tens derramado sobre nós. Aceita, Pai querido, a nossa oração. Aceita o nosso louvor. Bem sabemos que é tão imperfeito, mas, Pai, é genuíno de corações que reconhecem que És um Deus maravilhoso, um Deus cheio de graça, um Deus de amor, ó Pai, que não olhou a limites para demonstrar e para cuidar de cada um de nós e fizeste-o através do Teu Filho Jesus Cristo e continuas a fazê-lo todos os dias, repetidamente sobre as nossas vidas. Por isso aqui estamos, para celebrar este amor, para celebrar a Tua fidelidade essa que nós experimentamos todos os dias, à nossa mesa, na nossa casa, no nosso viver, na nossa família, como Tua Igreja, Pai. Queremos celebrar tudo isso. Pai, queremos de coração e em amor agradecer-Te este privilégio, esta graça de estarmos aqui juntos. Para Ti toda a honra, todo o louvor, a nossa oração que levamos a Ti, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, uma das expressões de louvor, de adoração que temos e que normalmente também expressamos no tempo que estamos aqui juntos é através das nossas ofertas. E nós queremos também, através das nossas ofertas, declarar que Deus é fiel. É fiel, amados? Amém. O Senhor tem cumprido as promessas que fez sobre as nossas vidas ou alguma que Ele não tem cumprido? Tem? Sempre, não é? Não é, irmão Silvério? Sempre. Então, vamos, de uma forma prática, celebrar essa fidelidade,
esse cuidado do Senhor para connosco. Vamos fazê-lo enquanto entregamos as nossas ofertas e fazê-lo também enquanto cantamos. Cantamos que não há louvor que possa estar presente no nosso coração, a não ser aquele que é dirigido ao nosso Senhor. Entregar-lhe a Ele todo o louvor, toda a nossa adoração. Ele é digno, Ele merece a nossa adoração. E Ele merece toda a nossa entrega. E o mínimo que nós podemos fazer, de facto, é estar hoje aqui presentes. Tudo aquilo que nós queremos e que o Pai deseja é que a nossa vida seja uma expressão de louvor e de adoração. Vamos então ficar de pé enquanto fazemos a entrega das nossas ofertas, cantar este cântico que tem sido o cântico do mês do louvor, que o mundo tem, jamais quero depender, nem reinos desta terra, entregar o meu coração ou dar louvor. Com toda a devoção, o meu desejo e emoção, servirei aquele que morreu por mim. Amém? Vamos ficar de pé, amados. E estava a pensar, será que nós estamos mesmo entusiasmados em celebrar, em honrar este Deus que tem feito tudo por nós? Esse entusiasmo manifesta-se em tudo aquilo que nós de facto somos, nas ofertas que entregamos, da forma como vivemos diariamente a nossa intimidade, a nossa proximidade com o Senhor. Estamos mesmo entusiasmados, amados? Eu gostava de ouvir um amém fortíssimo nesta hora, amados. Mas se não quiserem, não precisam dizer, mas vamos juntar as nossas vozes outra vez, vamos cantar outra vez este coro, vamos celebrar aquele que é digno de ser celebrado, aquele que merece todo louvor. Não há nada nesta vida, não há ninguém neste mundo que mereça aquilo que Deus merece, e por isso nós não queremos nos desgastar com nada mais do que com o nosso Deus, aquele que nos amou, aquele que nos ama, aquele que é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Estamos entusiasmados, amados? Amém. Então vamos lá juntos, entusiasmadamente. Desta
Amados, por estes dias, falando com o irmão Alcino, que hoje está aqui connosco, com a irmã Glória, visitávamos a irmã Glória. Também isto é outros sinais de abertura, de podermos visitar alguns dos nossos queridos que não podíamos visitar. Foi unânime, e é unânime um sentimento daqueles que, por essas e por outras razões, não podem estar aqui. E nós podemos estar aqui, nós podemos nos juntar. A comunhão, a celebração dos santos é mais do que um evento, é um momento importante da nossa caminhada, porque faz parte da nossa jornada de intimidade com o Pai, não só individual, mas como igreja. E é tão bom podermos estar juntos. E por isso, nesta hora, queremos agradecer as bênçãos que o Senhor nos tem dado, podemos lhe ofertar, mas também queremos lembrar de uma forma particular aqueles que não podem estar aqui, que desejavam estar aqui. Há alguns que podiam estar e não desejam, queremos orar por eles também, para que o Senhor toque e transforme os seus corações e restaure o que tem que ser restaurado. Eu pedirei à Yasmin, por favor, que ore nesta altura, neste momento, por estes assuntos, para que, de facto, o Senhor, no seu poder, na sua majestade, possa agir. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, por mais um domingo que o Senhor nos dá o privilégio, ó Pai, de estar em tua casa, Deus. Muito obrigada, ó Deus, porque não existe nenhum lugar melhor do que estar aqui, ó Deus, aos teus pés, Senhor. Não existe nenhuma maneira melhor do que começar, Deus, a nossa semana te louvando, te agradecendo, te engrandecendo, Deus, por todos os feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos por cada irmão, Deus, que hoje saiu de suas casas, Deus, né, no tempo frio, no tempo chuvoso, ó Deus, para estar aqui, levantando a voz em adoração a Ti, ó Pai. Nós queremos também te pedir, ó Deus, por cada irmão, ó Deus, que está em seus lares, Deus, impossibilitados de estarem em Tua casa, ó Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor visite esses irmãos, ó Pai, nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa estar tocando nos corações desses irmãos, ó Pai. Te pedimos também por aqueles, ó Deus, que por algum motivo, por algum deslize, ó Deus, se afastaram, ó Deus, dos teus caminhos e não querem nesse momento, ó Pai, estarem na tua casa, Deus. Que nesse momento o Senhor possa também visitá-los, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos isso, Deus. Te louvamos, ó Deus, por tudo. Tu és muito bom, Deus. Obrigada pelas tuas maravilhas. Obrigada porque um dia tu enviaste Jesus para morrer por nós. Obrigada porque nós temos livre acesso a Ti, ó Deus. Obrigada porque nós podemos vir aqui ao templo, Deus, louvar a Ti, Deus, e engrandecer o Teu nome, Deus. Obrigada por tudo quanto o Senhor fez em nossas vidas e por tudo quanto Tu ainda irás fazer em nossas vidas. Tu és bem-vindo em nosso meio, Pai. Obrigada por tudo. Fica conosco, Deus, e nos dá um restante de culto abençoado em Tua presença, Pai. Em nome de Jesus a Te oramos. Amém. Amém. Podemos ficar sentados, as crianças, entretanto, vão sair. A irmã Helena e a Rosa vão poder... Peço, entretanto, aos irmãos que possam abrir as vossas Bíblias novamente na carta aos Hebreus. Quando falamos carta, temos sempre uma tendência, eu pelo menos tenho sempre a tendência, é a carta do apóstolo Paulo aos... Mas não, provavelmente não. É a carta aos Hebreus. Vamos ler alguns versículos do capítulo 5 e vamos ler um texto muito desconfortável. Muito desconfortável, muito incómodo. Muito incómodo. Por estes dias, amados, antes mesmo de irmos à palavra e também a respeito daquilo que partilhava com os irmãos há instantes sobre o prazer, a alegria de estarmos juntos, no ministério que o pastor Paulo Pascoal desenvolve através da Equip Leadership Canadá, com o qual os irmãos sabem que temos tido também o privilégio de caminhar e de servir em momentos e em sítios e lugares diferentes, como São Tomé e também lá em Lisboa. O pastor Paulo Pascoal esteve nos últimos dias na Albânia. Não é a primeira vez que lá vai. A Equip tem servido lá também a igreja na Albânia. E aquilo que ele partilhava comigo era, de facto, eu não queria deixar de partilhar com os irmãos. A Albânia, como os irmãos sabem, é um país que até há bem pouco tempo
fazia parte de um grupo fazia parte da União Soviética e era um país limitado nas suas liberdades. A igreja na Albânia, a igreja cristã evangélica na Albânia, tem cerca de 30 anos, não mais do que isso, porque não havia liberdade. Mas o testemunho daquele irmão era perceber a alegria, o gozo que aqueles irmãos têm, no meio a tantas limitações, a tantas dificuldades, em celebrar Jesus Cristo. A maior parte daqueles irmãos tem bem presente na sua memória e até no seu corpo as marcas do tempo em que isso não era possível fazer. E hoje podem fazê-lo. Podem estar juntos, podem cultuar. E o pastor Paulo Pascoal partilhava comigo que era impossível ficar indiferente ao entusiasmo daqueles irmãos enquanto celebravam, enquanto estudavam, enquanto se aproximavam da palavra, a sede pela palavra. E, amados, precisamos de continuar a orar por aqueles irmãos, poucas igrejas ainda, mas que precisam muito também que nós possamos cuidá-los em oração, por aqueles líderes, para que eles possam permanecer fiéis e firmes. E estamos a falar da Albânia, podíamos falar de tantos outros países onde esta realidade é um facto. Hebreus capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amados, este texto é obviamente sequência daquilo que já nos foi dito e que já nos foi partilhado pelos versículos anteriores desta carta. E o que acabou de ser lembrado nos versículos anteriores desta carta ou relembrado, dado que aqueles irmãos, e nós sabemos, é que nesta nova aliança na qual nos encontramos com Deus através de Jesus Cristo, nós temos também uma nova e renovada forma de comunicação com o Pai. O que nos está a ser relembrado é que precisamos de compreender o papel fundamental que Jesus Cristo tem como nosso sumo sacerdote na excelência desta comunicação. Amados, nós não temos acesso ao Pai sem a intervenção de Cristo. E este acesso ao Pai, através de Cristo, teve e tem um preço. O momento em que o véu se rasgou, que era o símbolo da separação, da intimidade, foi o momento em que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Há um preço para termos este acesso. E agora somos relembrados que, para além do preço, há uma intervenção de Cristo como intermediário. Se nós não tivermos a intervenção de Cristo na nossa comunicação com o Pai, ela não passa do lugar onde estamos. Ele é o nosso sumo sacerdote. É absolutamente essencial compreendermos, não só compreender, mas viver esta realidade todos os dias. Cada vez que nós nos dirigimos ao Pai, cada vez que nós ofertamos ao Pai, cada vez que nós temos um ato de comunicação com o Pai, Cristo está presente. E o preço para essa liberdade, para esse acesso, precisa de estar presente. É por isso que a cruz precisa de estar tão bem presente na nossa mente, porque também para a nossa comunicação, para o nosso acesso ao Pai, ela teve que existir.
Esta realidade que agora nos é novamente relembrada é essencial para a nossa convivência, para a nossa caminhada de intimidade com o Pai todos os dias. Mas, amados, quando olhamos para o texto, também é óbvio que Deus, neste ponto da carta, decidiu interromper a sua exposição e agora, pela terceira vez, ele vem fazer uma forte e contundente admoestação, uma advertência. A primeira advertência forte e contundente nós encontramos lá no capítulo 2, a partir do versículo 1, em que Deus, de uma forma muito clara, nos exortou a não negligenciarmos tão grande salvação, porque se o fizermos, isso nos será fatal. Não podemos negligenciar tão grande salvação. A segunda grande admoestação nós depois encontramos lá mais à frente no capítulo 3 e no versículo 7 e seguintes. Não endureçam os vossos corações. Não impeçam a intervenção da palavra de Deus na vossa vida. Isso vos será igualmente fatal na vossa caminhada com o Senhor. E agora, não só pelo que já foi dito, mas também pelo que vai ser dito de seguida, nós somos fortemente admoestados a crescer, a não ficar como que crianças espirituais imaturas que ainda necessitam do leite e nessa condição de crianças incapazes de viver de acordo com a maturidade que, segundo o texto, já deveríamos ter. O que está aqui em causa é aquilo que na palavra tantas vezes é identificado como santificação. O processo em que Deus, pela sua intervenção, nos vai transformando à sua imagem. E este processo é absolutamente fundamental. Aliás, mais à frente, Deus, através desta carta, vai nos lembrar que sem santificação ninguém verá a Deus. Porque a ausência deste processo vai negar, de uma forma muito prática, aquilo que provavelmente não aconteceu. Uma nova vida em Cristo. O ponto de partida desta advertência, no versículo 11 que nós lemos, é sobre o assunto então que acabámos de ser lembrados. Deus a lembrar-nos que o seu Filho, Jesus Cristo, é agora para nós o nosso sumo sacerdote. E diz o texto, o versículo, que, sobre este assunto há muitas mais coisas para dizer. Amados, é por isso que eu partilhava com os irmãos que eu tenho a noção que eu próprio não tinha, ainda não consigo ter a real noção da importância deste assunto. Porque a verdade é que, diariamente, esta não é provavelmente uma das minhas preocupações. Quando eu me dirijo ao Pai, ter em mente que cada vez que eu me dirijo a Ele, seja de que forma for, Cristo está presente, a cruz está presente, a sua intervenção está presente, porque Ele é o único que pode mediar na minha comunicação com o Pai. E diz então o Pai que há muitas mais coisas para nos dizer a este respeito e a outros, e a respeito de outros assuntos. Mas diz o texto que elas nos são difíceis de compreender, de assimilar, são difíceis de nos ser explicadas. E a dificuldade, amados, a dificuldade não é uma questão nem intelectual nem académica. Não é porque nós não estudámos mais tempo no seminário ou porque não tivemos mais ou menos oportunidades de estar na escola dominical. O problema desse impedimento não tem nada a ver com nenhuma incapacidade intelectual ou académica. A questão é mesmo, como desde o início, o nosso coração. A nossa falta de maturidade e de crescimento espiritual, que tem que acontecer no interior da nossa existência. E por isso a palavra precisa de penetrar lá bem dentro, lá bem profundo das nossas vidas, dos nossos corações. Amados, se nós colocarmos uma criança de 2 anos, que acabou de descobrir como é maravilhoso se movimentar com os seus próprios meios. Ontem dizia a Yasmin e ao Edu que a Nonô está quase a começar a destruir a casa deles, não é? Porque quando ela começar a andar, ela não vai ter limites. Ela descobre que pode chegar a qualquer lado pelos seus próprios meios e não há limites para a sua intervenção.
Para todos nós que já passamos pela experiência de pais ou de acompanhar crianças, percebemos isso. Uma criança de 2 anos que tem essa experiência, agora consegue se movimentar com os seus próprios meios. Se nós a colocarmos em frente a uma estrada movimentada, com muito trânsito, nós sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Sabem o que é que vai acontecer, não sabem? Ela vai atravessar a estrada. E não vai ter nenhum cuidado, porque para ela é extraordinário poder sair dali e atravessar para o outro lado e fazer qualquer coisa pelos seus próprios meios. Nós também sabemos que com uma criança de 2 anos, se nós pegarmos nela e a sentarmos e explicarmos cuidadosamente cada pormenor no que diz respeito ao atravessar de uma estrada, é tempo perdido. Ela não tem a noção de perigo, ela não tem a noção de velocidade, não tem a noção do que é um acidente, não tem a noção de nada disso. Podemos explicar tudo isso e, no fim, ela vai querer atravessar a estrada. Porquê? Porque é uma criança. Se nós explicarmos a um adulto as razões e os motivos pelos quais é preciso ter cuidado para atravessar uma estrada, isso é facilmente assimilado e posto em prática, porque a pessoa sabe a noção de perigo, a pessoa sabe o que é a noção de velocidade, as limitações de locomoção de um ser humano. Tudo isso não precisa de nenhuma formação académica, faz parte da maturidade de cada um de nós. Parece-me evidente, amados, que Deus está neste ponto a intervir de uma forma muito contundente conosco e a chamarmos a atenção para algo absolutamente essencial, que tem a ver com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento. Ele está a fazer isso agora e o ponto de partida, como já lembramos, tem a ver com a comunicação, tudo aquilo que ele já disse sobre a comunicação e sobre a intervenção de Cristo na nossa comunicação com o Pai, mas é evidente que ele agora abre essa intervenção para toda a nossa vida espiritual. Quando ele assinala, ele registra que o motivo da falta de crescimento, e está lá no versículo 11, o motivo pelo qual não estamos a tornar-nos pessoas maduras é porque, diz o texto lá no versículo 11, nos tornamos tardios em ouvir. Como consequência disso, no versículo 13 diz que nós então nos tornamos inexperientes na palavra. E esta palavra inexperientes aqui significa incapazes, incompetentes para pôr em prática a palavra. Este problema que aqui está a ser agora novamente trazido aos nossos corações, esta exortação, está muito bem presente em muitos momentos dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, mas há um momento em particular que isso é muito evidente. A conhecida parábola do semeador. Nós conhecemos essa parábola, em que o semeador, pondo a semente em terrenos diferentes, obviamente teve resultados diferentes. Em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 15, Jesus teve a necessidade de explicar essa parábola aos discípulos. E nessa explicação, o Senhor Jesus recupera um texto do profeta Isaías, lá do capítulo 6, o versículo 9 e 10. E nessa explicação o Senhor Jesus diz o seguinte: porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos. E compreenda com o coração e se converta e o cure. Porque tem endurecido, tem tornado-se incapaz de ouvir aquilo que Deus nos está a dizer. Jesus, tantas vezes, sabendo disso, acabava os seus momentos de ensino dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. O próprio Pai o fez, quando num certo momento, na presença dos discípulos, audivelmente disse: este é o meu filho, a quem eu amo, ouçam o que ele tem para vos dizer, ouçam-no. E obviamente aquilo que está aqui em causa não é uma ação meramente física ou intelectual de ouvir, porque isso é fácil de resolver. Este ouvir é muito mais do que entrar informação através dos nossos ouvidos para a nossa mente e para o nosso coração. Não, é ser penetrado pela palavra, é ouvir o que Deus tem para nos dizer, uma palavra que obviamente transforma a nossa vida.
Uma palavra que incrementa a nossa fé, e por isso o apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, 17, lembra-nos que, na verdade, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? O telejornal, não é? Não, amados. Ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. E por isso, amados, o problema está aqui presente. Há dificuldade em entendermos aquilo que o Senhor nos tem para nos dizer, mas a dificuldade é criada pelo nosso impedimento, pela nossa resistência em ouvir o que Deus tem para nos dizer, em nos termos tornado tardios em ouvir. Os versículos 12 e 13 vêm agora descrever de uma forma sublime os pormenores deste problema, através desta metáfora, que para nós é tão fácil de entender, é-nos tão prático entender através desta imagem que Deus usa, na realidade que está presente na vida e no desenvolvimento de um bebê. Mas atenção, amados, esta exortação, esta admoestação de Deus, no versículo 12, começa com uma afirmação que nós não podemos esquecer. É porque ele começa por dizer no versículo 12 que, com efeito, nós devíamos ser mestres. Nós já não deveríamos ser crianças. Aliás, quando olhamos para o texto, parece que é com alguma surpresa que Deus afirma isto, pois, tendo em conta o tempo e a experiência da caminhada com Ele, isso já não era expectável. Isso já não era expectável. Esta é uma imagem quase ridícula, mas é isso que está aqui presente. De um adulto já crescido, homem ou mulher já adulta, a necessitar novamente ser alimentado através de um biberon, de leitinho do biberon, como os nossos irmãos brasileiros dizem, com a mamadeira, não é? É ridícula esta imagem, mas é isto que o pai está aqui a dizer. Vocês cresceram e agora têm que comer o almoço, tomar uma refeição com um biberon de leite. Amados, infelizmente esta imagem, que é da palavra, não é minha, esta imagem não só representa muitas vezes a nossa realidade pessoal, mas é também a imagem presente na igreja. A igreja que é a expressão visível da realidade espiritual de um grupo de irmãos, filhos de Deus, que se reúnem e que são parte visível e local de uma igreja. Infelizmente, esta imagem está presente tanto na nossa vida pessoal como tantas vezes na vida da igreja. Amados, há alguns anos a esta parte, um amigo meu, pastor, num período particularmente difícil do seu ministério, esgotado e desanimado com algumas coisas que estava a viver, ele desabafava comigo dizendo que não se sentia mais pastor, sentia-se mais como uma educadora de infância numa creche. Porque a sensação que ele tinha do seu dia-a-dia era de andar a tirar chupetas de um para pôr no outro, tirar o brinquedo do outro menino que tirou o outro brinquedo, porque ele sentia que lidava com um grupo de irmãos que não tinham crescido e que eram crianças. Eu e a Helena, quando no primeiros tempos em que estivemos aqui, que servíamos com a Igreja de Águeda, tivemos uma experiência, eu tive uma experiência que nunca tinha tido, não é? Mas íamos lá regularmente à Associação Shalom, às salas das crianças, íamos lá ter um tempo de partilha, de louvor com as crianças. Então eu tive uma experiência que nunca tinha tido, porque as nossas filhas e os nossos filhos passaram por creches, mas a gente deixava à porta e vinhamos embora. E naquelas oportunidades eu tinha a experiência de entrar numa sala em que estavam 20 bebés, 20 crianças, e eu fiquei em estado de choque, porque aquelas duas pessoas que lá estavam, a educadora e a auxiliar, era um ato de loucura, porque quando um começava a chorar, todos choravam. Se um tinha tirado o brinquedo, o outro chorava, porque o brinquedo era dele, e o outro bateu-me, e o outro isto, e o outro aquilo, e a gente às tantas olhava à volta, a vontade era fugir, não é? Eu fugiria naquela situação. Amados, o que Deus nos está aqui a dizer é que, ao contrário do que é expectável, às vezes é assim que nós vivemos, como crianças que não crescemos. E, amados, este é um problema realmente muito grave mesmo.
No versículo 13, Deus afirma que esta condição, esta infantilidade, esta imaturidade espiritual inviabiliza a experiência saudável da vida cristã. Versículo 13 diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O que Deus nos está aqui a dizer é que isto é tão grave que este problema nos vai impedir de caminhar normalmente e saudavelmente com o Senhor. Nós temos tido este lema, caminhando, andando humildemente com Deus. Olho para este texto e a sensação que eu tenho é que nós estamos a caminhar, como se fôssemos a caminhar de mão dada com Deus, e Deus, quando olha para nós pensando que tem lá gente madura, filhos maduros, tem crianças. E, amados, quando olhamos aqui para o texto, é óbvio que não está em causa a necessidade e a oportunidade que o leite tem no tempo e nas circunstâncias próprias, ou seja, no período, um período curto das nossas vidas em que precisamos de depender do leite. A questão é que não é possível permanecer nessa condição. A nossa vida, nós sabemos, quando nascemos, sabemos que temos um período do nosso crescimento que está dependente do leite, mas não podemos permanecer lá, naturalmente não permanecemos lá, e logo começamos a ter necessidade e nos começam a ser dado alimento sólido para o nosso crescimento saudável. A questão aqui é que, espiritualmente falando, não é possível permanecer nessa condição infantil, não crescer. Também na vida espiritual, não crescer é uma anormalidade, é um acidente, é um problema. E Deus está aqui a chamar a atenção, a nossa atenção para isso. O versículo 14 avança reafirmando que há uma relação direta, muito estreita, entre o tipo de alimento que estamos a ingerir e a maturidade e o crescimento espiritual. Versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando já nos alimentamos de alimentos sólidos, então é porque estamos normalmente e saudavelmente a crescer. E estamos num ponto de crescimento e maturidade que nos permite viver e experimentar esta caminhada com o Senhor. Uma caminhada que o Senhor tem preparado para nós e que, naturalmente, precisa de incluir esse crescimento. Uma caminhada em que adquirimos hábitos que são coerentes com esse crescimento. Amados, a vida cristã não é um conjunto de eventos isolados. A vida cristã, mesmo que sejam realizados ciclicamente e rotineiramente, o facto de virmos aqui todos os domingos, à quarta-feira, isso não faz de nós, isso não faz desses momentos de evidência desse crescimento. A evidência desse crescimento vai estar presente nestes momentos que estamos aqui, obviamente, mas em todos os momentos da nossa vida. Num exercício prático, aliás, é essa a intenção das palavras do versículo 14, em que são exercitadas pela prática, diariamente, constantemente, a presença e a intervenção de Cristo na nossa vida e uma nova vida que temos com Ele, que obviamente tem que evidenciar este crescimento. Bom, amados, o que é que isto tem a ver connosco hoje, no ano 2021, na muito nobre e leal freguesia do Troviscal? Amados, este é um enorme desafio, uma enorme exortação para todos nós. É uma enorme exortação para mim, amados. Este obviamente não é um problema exclusivo dos nossos queridos irmãos hebreus lá no primeiro século, que eram igreja e para quem originalmente esta carta foi endereçada. Não, este é um problema meu, de cada um de nós. É provável que alguns de nós, neste momento, até possamos estar a cair no erro de pensar: epá, que pena, aquele irmão que não veio hoje ao culto precisava tanto de ouvir esta exortação.
É mesmo pena. Mas agora há uma gravação. Vou fazer-lhe chegar a gravação, porque é mesmo ele que precisa de ouvir isto. Amados, quem precisa de ouvir isto sou eu. Jesus está a falar comigo hoje. Jesus está a falar connosco hoje. E obviamente esta é uma exortação inconveniente e difícil. Nós já tivemos que dizer a algum dos nossos filhos, já em adulto, parece que não crescestes. Alguém gosta de ouvir isso? Algum de nós, por mais ou menos idade que tenha, gosta de ouvir da parte de alguém dizer: tu és uma criança, tu não crescestes. O Pai está-nos a fazer esta exortação hoje. E Ele está a falar com cada um de nós. Amados, tal como acontece no nosso corpo, o nosso crescimento espiritual, saudável e harmonioso, tem que ser transversal a todas as áreas da nossa vida, amados. Amados, se eu sou alguém que tenho muitos anos de membro de igreja, se eu sou alguém que sei tudo sobre a doutrina da eleição e da predestinação, que sei tudo sobre a história do povo de Israel, todos os seus reis, se eu sou alguém que exercito com todo o rigor e deferência o exercício dos meus dons espirituais, nas responsabilidades que tenho na igreja, e depois não sou capaz de perdoar a um irmão que me ofendeu, eu sou uma criança. Ou se eu fico melindrado porque um irmão em amor me exortou ou disse algo que eu não gostei, eu sou uma criança, amados. Ou se eu fico desesperado e zangado até às vezes com o próprio Deus, porque no momento em que eu precisava que Ele trouxesse uma bênção, uma intervenção na minha vida, Ele diz-me: a minha graça te basta. E eu fico desiludido com Deus, porque não era essa a expectativa, e volto-lhe as costas. Amados, crescer e ter maturidade cristã é transversal a toda a nossa vida. É o impacto que Cristo tem que ter em todos os aspectos da nossa vida. E para mim é muito evidente que esta exortação é pessoal, primeiramente, para cada um de nós, mas também para a igreja como comunidade. Vamos só recuperar um texto do apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele fala sobre o exercício de dons espirituais. Diz ele: até que todos, eu gosto deste conceito, até que todos cheguemos à unidade na fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, atingindo a maturidade completa conforme o modelo da pessoa de Cristo. Ele está a falar a uma igreja e sobre os exercícios espirituais numa igreja. Então, não seremos mais como crianças instáveis, variando com facilidade de ideias e de sentimentos, e influenciados pelos ventos de doutrina várias que nos empurram, ora para um lado, ora para o outro, ao sabor de pessoas sem escrúpulos que astuciosamente procuram arrastar as almas para o erro. Em vez disso, seguindo a verdade em amor, possamos crescer em todos os aspectos da nossa vida, segundo Cristo, que é a cabeça da igreja. Sob a sua orientação, o corpo inteiro é perfeitamente ligado entre si, à medida que cada parte faz o seu trabalho específico. Isso ajudará as outras partes a crescer, para que todo o corpo seja saudável e edificado em amor. Amados, é óbvio que esta obra é uma obra que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Mas ela pode ser condicionada, e é realmente condicionada, por um problema que já fomos exortados, que é a nossa indisponibilidade para sermos transformados por Ele através da palavra, endurecendo os nossos corações, negligenciando a salvação em Cristo, não ouvindo aquilo que Ele nos tem para dizer, tornando-nos tardios em ouvir o que Ele nos tem para dizer. Mas é Ele que faz a obra. Mas também é óbvio, amados, quando olhamos para este texto e para aquilo que Ele nos tem para dizer ainda nesta carta, que esta obra de Deus vai acontecer na medida em que Ele nos usa a cada um de nós.
enquanto nos relacionamos em intimidade com o Pai, porque é isso que é a essência da nossa existência, é a intimidade de relacionamento com o Pai através de Cristo. Enquanto isso acontece, também nos cuidamos e nos relacionamos e nos amamos uns aos outros, servindo ao Senhor e cuidando uns dos outros. É verdade, amados, vai haver dias em que alguma comida mais condimentada ou de difícil digestão nos vai deixar abalados. É verdade, inevitavelmente. Mas a solução não é voltar ao leite. A solução é crescer, é ajudar-nos mutuamente em total e absoluta submissão da intervenção do Senhor nas nossas vidas, através do seu Santo Espírito, e crescer e deixarmos de ser crianças. Amados, ninguém gosta de ser exortado desta forma, eu não gosto. Porque quando somos exortados desta forma, obviamente somos postos em causa e às vezes até temos algum sentimento de injustiça nessa exortação. Eu quero muito e desejo muito e oro, e esta foi a minha oração ao longo desta semana. Mas eu sabia que quando entrássemos, eu creio que já disse isto aos irmãos, eu resisti muito tempo a pegar na carta aos Hebreus, porque eu sabia que esta carta ia ser contundente. É uma carta muito específica, muito objetiva, é uma palavra muito penetrante e muito incómoda. E eu andava a resistir a isso. Creio que no tempo do Senhor aqui estamos nós. Mas ao longo desta semana, enquanto ia sendo muito incomodado por esta palavra, ia-me questionando na minha vida as vezes em que tenho sido infantil. Pois é, irmãos, o pastor também pode ser infantil quando falha num ou noutro aspecto da sua caminhada com Cristo, quando é imaturo lidando com alguns aspectos da vida, da caminhada cristã. E por isso, olhando para esta exortação, obviamente nós sabemos e somos também consolados em saber que quem nos exorta, quem nos corrige, nos ama, e também sabemos que é nele que encontramos a solução, através da sua palavra, através da sua intervenção. Precisamos de ser novamente sondados e renovadamente sondados pelo Senhor, para que Ele penetre, identifique o que de errado esteja, nos corrija, nos perdoe, nos restaure, para que possamos juntos, individualmente como igreja, crescer e sermos um corpo, um conjunto de gente crescida, que louva e honra este Deus maravilhoso. Amém, amados? Eu queria sugerir que terminássemos este nosso culto hoje, este tempo de adoração e de exposição à palavra, com um hino, com um coro. Aliás, eu misturei um coro com um hino, porque há um hino do cantor cristão que tem a mesma letra, mas há também um coro da nossa coletânea que tem a mesma música com outra letra. Então vamos cantar o coro e uma estrofe do hino. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Os irmãos sabem o efeito da sonda, não é? Penetrante, que vai discernir o que de errado há. Vamos orar e clamar ao Senhor para que Ele opere essa intervenção na nossa vida. Amém? Podemos fazer esta oração juntos? Vamos ficar de pé.
querido, nós, no fim deste tempo que estamos aqui juntos e perante a Tua Palavra, até ficamos sem resposta e sem saber o que te dizer. Queremos, primeiramente, louvar-te, renovadamente louvar-te, agradecer-te pelo Teu cuidado, saber que os momentos em que Tu nos exortas, em que Tu nos chamas a atenção, são também momentos em que Tu, de uma forma sublime, mostras o Teu amor para connosco. Mostras a Tua graça, porque também revelas que nós não estamos sozinhos. Nós não dependemos dos nossos recursos, nós dependemos de Ti. E, Pai, nesta hora, enquanto ouvimos, aceitamos e reconhecemos a Tua exortação, mais uma vez, Pai, queremos nos expor à Tua intervenção. Ao penetrar da Tua Palavra no mais íntimo do nosso ser, enquanto ela vai discernir o que de errado está, o que precisa de ser transformado por Ti, e sabemos que isso só Tu podes fazer. Pai, nesta hora, mais uma vez, clamamos pela preciosa e santa intervenção do Espírito, do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, para que seja Ele, seja somente Ele, a intervir, a transformar e cuidar. Pai, mais uma vez reconhecendo a Tua majestade, o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua perfeição, o Teu amor, nos entregamos nas Tuas mãos, renovadamente, pedindo que continues a agir e a transformar cada um de nós. Não queremos endurecer os nossos corações, não queremos ser tardios em Te ouvir, queremos ser transformados por Ti, enquanto juntos, como Teu povo, como Tua Igreja, nos transformamos à imagem gloriosa do Teu Filho, até o dia em que Tu vais completar toda esta obra nas nossas vidas, no dia em que nos chamares à Tua presença, Pai. E nós ansiamos tanto por esse momento. Até lá, clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bênção, pelo Teu sustento, pelo Teu poder transformador das nossas vidas. Pai, pedindo que possas abençoar cada um de nós aqui, as nossas famílias, a Tua Igreja, os irmãos que não estão aqui, que todos Tu possas nesta hora visitar, cuidar e tocar, pedindo que nestes dias próximos possamos entender e assimilar e transformar tudo aquilo que precisa de ser transformado através da Tua Palavra nos nossos corações, para a honra e glória do Teu santo nome. Tudo isto levamos a Ti com gratidão, no nome que é sobre todo o nome, o nome que nos leva até Ti, o nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos ficar sentados, amados.